Bom dia. Bom dia. Beleza. Aí, olha, Aparecido aí nos Oi. brincando aí com a... Oi, Mário. Oi, Mário, bom dia. Professor Bom Renê. dia. Bom dia, professor Renê. Bom Bem, dia. Renê, peço desculpas, eu só vou poder assistir o início porque eu tenho depois outra reunião, tá bom, Renê? Mas boa palestra para você, tenho certeza vai ser um grande sucesso. Você é um mestre nesse assunto, você está voando aqui. Imagina. Ô, Renê e Aparecido, tudo bem? Tudo bem, vocês? Vocês Tudo bom? estão notando aí que no canto superior esquerdo está aparecendo gravando e ao vivo? Ao vivo, sim. Então, nós estamos com duas modalidades aqui que nós estamos estreando aqui, fazendo uma estreia, tá? A gravação de aula, como a gente está acostumado a fazer aí durante aí o nosso processo de convencional de aula normal. E agora, certo, o Renê está ao vivo para o mundo. Então, Renê, nós temos aí... Tudo bem, tem um limite, viu, Aparecido? Certo. Infelizmente, vai ter um limite aí para o professor Renê. Né? Certo. Tem 1.000 pessoas que podem entrar, né? Nossa, fantástico. Beleza. Mas as pessoas de fora, certamente, elas não vão poder fazer o acesso por microfone e tal. Elas não vão ter acesso a uma interatividade com o professor Renê, né? Então, certo. Tá certo? Entendi. Mas legal, ou seja, vamos estar inovando aí, usando as ferramentas aí, né, pessoal? Bacana aí, o pessoal tá entrando aí, o Senec acabou de entrar. Sim. Então, eu vou dar só nós estamos aí em cima do horário, 9 horas aqui no meu cebolão. Então, a gente pode começar. Bom, o professor Renê, eu vou apresentar o professor Renê, mas dispensa a apresentação, mas dispensa a apresentação para o pessoal que está reunido na sala aqui. Como a gente está para o mundo, certo, Renê? Então, o professor Renê, depois de apresentar, falar um pouquinho para ele, não para o pessoal aqui da sala, certo, Renê? Que esse o pessoal te conhece, mas para o pessoal que pode, eventualmente, estar fora aí ao vivo, pode se apresentar, Renê. O professor Renê é um professor muito querido lá da USCS, aí, com uma longa trajetória na área de educação. E nós vamos começar aí um trabalho com ele. Tudo bem, Renê? Então, Tudo bem. Vamos começar. O pessoal o pessoal de fora não vai conseguir realmente fazer a interação, e eu vou ficar aqui pilotando aqui, Renê, o chat. O pessoal pode fazer perguntas pelo chat, e eu vou estar aqui auxiliando você aqui durante esse período. Tudo bom, Renê? Tudo bem. Então, tá bom. Muito obrigado, Renê, pelo convite feito pela Escola Politécnica. E o Renê está nos brindando aí com esse webinar aí, tá bom? Então, ok, Renê, a bola está contigo, rapaz. Tá bom. Um abraço. Abraço, obrigado. Então, pessoal, muito bom dia para todos que estão participando desse evento, né? Acho que talvez para muitos de vocês seja uma estreia nesse tipo de participação, para mim também né? Eu queria começar com duas informações. Aqui pertinho de casa está tendo uma demolição de um grande prédio, que alguns de vocês devem conhecer, que era o antigo clube da GM. Então, a gente vai poder ouvir alguns ruídos, né, porque estão usando um maquinário pesado e, de vez em quando, a gente ouve ruído aqui. Né? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, eu gostaria de agradecer, assim, mesmo de coração. Não é só um agradecimento formal desses que a gente faz porque tem que fazer. Não, é um agradecimento de coração ao Longato, por tudo que ele tem feito pela nossa escola politécnica, pelo suporte incansável que ele tem dado aos professores, né?
pela atuação dele, no sentido de estar sempre junto e tentar o mais depressa possível atender os estudantes nas suas dificuldades, enfim, nas suas colocações todas, né? E isso a gente precisa reconhecer, né? Eu já trabalhei com muitas pessoas e o professor Longato é, de fato, um gestor muito diferenciado, muito atento, muito próximo, muito disponível para ajudar de manhã, de tarde, à noite. Isso a gente tem que reconhecer. E, Longato, aceite o meu e de todos nós aqui que estamos se assistindo, o nosso mais profundo agradecimento por todo esse seu empenho. Tá? Bom, o que nós vamos verificar? O que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Não gosto dessa... não tem que agradecer nada, não. Isso é sincero e é uma verdade. Nós vamos conversar sobre um tema que, para mim, é muito importante, muito caro. Foi com esse tema de estudo que eu fiz o meu doutorado em psicologia. Então, é um tema que eu venho pesquisando já há muitos anos, né? Eu fui um dos primeiros, dos pioneiros no Brasil, se não o pioneiro, a estudar esse assunto fora do país, né? Que eu vou apresentar para vocês. Então, tem esse lado também de que o que eu vou dizer para vocês está envolto, para mim, em memórias muito boas, em memórias muito caras, muito preciosas, né? E é tudo muito significativo, né? Eu vou começar eu agora vou tentar entrar no modo de apresentação. E eu só gostaria de saber se alguém me diz aí se estão vendo um slide onde está escrito personalidade em equilíbrio. Sim, Gustavo já deu um sim, então tá bom. Então já sei que estão vendo, né? Esse assunto que a gente vai conversar, pessoal, é um assunto extremamente prático e que a gente pode observar facilmente no dia a dia, né? E por isso que eu exatamente o escolhi para a gente apresentar para nós. Não é uma coisa teórica, né? É algo de natureza prática, né? Como convém no nosso curso, né? Isso que eu vou contar para vocês foi desenvolvido por um dos grandes gênios da psicologia, que foi Carl Gustav Jung. Escreve-se Jung, J-U-N-G. Né? Suíço-alemão. Ele, durante algum tempo, trabalhou com Sigmund Freud. Ele era em torno de 20 anos mais jovem do que Freud. Ele não chegou a ser discípulo de Freud, mas eles trabalharam juntos, mas isso não continuou porque os dois tinham visões diferentes, né? Isso é uma das coisas fascinantes. Dois gênios com visões diferentes e cada visão tem o seu valor. Ou seja, uma não anula a outra, uma não diminui a outra, são duas maneiras diferentes de se enfocar questões relacionadas à personalidade, né? Essa contribuição do Jung para esse tema chamado tipos psicológicos, né? Aqui no Brasil ela ainda não pegou, embora seja um assunto já bastante antigo, né? O livro dele foi escrito no começo do século passado, então já tem mais de 100 anos, mas em outros países, por exemplo, em países da Europa, né, é um assunto que tem muita projeção, né? O Jung, ele se especializou em estudar símbolos, em estudar mitos, em estudar religiões, né? Sempre do lado psicológico, né? Então, é uma leitura fascinante, né? E que diz muito para nós sobre nós mesmos, tá? Bom, então vamos lá. Feita essa introdução, vamos direto ao assunto. Olha, aqui está escrito personalidade em equilíbrio. Personalidade em equilíbrio. E aqui embaixo a gente tem dois esqueminhas, duas balanças. A ideia foi colocar balança. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Onde está retratado o equilíbrio
e por quê. Né? Eu sempre tenho dito nas minhas aulas que quando a gente estuda psicologia, principalmente quando a gente vem de uma área de pensamento exato, retilíneo, né? Como, por exemplo, era o meu caso, a minha primeira graduação foi em matemática, eu dei aulas de matemática e estatística durante muitos anos, né? Então a gente treina a nossa mente para buscar sempre um fio lógico nas coisas. E dentro da lógica, evidentemente, matemática, em que 2 mais 2 é 4 e ponto. Quando você começa a se interessar pelo ser humano, por características, né, da personalidade humana, você começa a notar que ali existe também uma lógica. Só que essa lógica é diferente dessa lógica racional, em que 2 e 2 dá 4. Né? Por exemplo, uma gota d'água que cai em cima de uma outra gota d'água, às vezes não dá 2 gotas, dá uma gota mais gordinha. Continua dando uma gota. Né? Então, essa lógica, ela existe, mas ela, às vezes, não está tão clara para a gente. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês onde é que está o equilíbrio aqui, né? Eu acredito que a grande maioria iria dizer, bom, o equilíbrio está na cara que está no quadro da direita. Mas, como é uma aula de psicologia, em que as coisas são todas meio que da pá virada, vai ver que o equilíbrio está aqui. Não é? Então, como é que é isso? Então, veja, aqui, pessoal, nós temos um equilíbrio, sim, mas na física, dentro daquilo, da lógica racional que a gente conhece. Né? Então, você tem uma balança e você tem aqui um prato com 500 gramas e aqui um outro prato com 500 gramas e pronto. Tá? Quando a gente vai para a área de características da nossa personalidade, né, a gente continua falando em equilíbrio, só que não é mais assim. É assim. Não é? Se eu tenho, por exemplo, 2 características como essas que a gente vai ver hoje, não é? Se elas estiverem dessa maneira, provavelmente nós vamos estar diante de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno. E se elas estiverem assim, elas estarão dentro daquilo que a gente chama de normalidade. Né? Então, vejam o seguinte, aqui eu tenho X e Y. O X está maior. Isso significa o quê? Que essa característica X, ela aparece mais, ela está mais diferenciada na pessoa. Vamos pegar um exemplo prático. Né? E um exemplo que eu sempre gosto de colocar alguma coisa que a gente também dá alguma risadinha, apesar da gente não poder ouvir as risadas um do outro, mas, não é? Vamos pensar no seguinte, né? A gente sabe, isso a gente aprende desde sempre, né? Que todo homem também tem características femininas e toda mulher também tem características masculinas, né? A gente vê isso, por exemplo, agora, muito nos últimos tempos, em que mulheres estão assumindo postos de comando, estão sendo executivas, CEOs em empresas, não é? Então, elas têm um processo de tomar decisão, elas têm um processo de participar de reuniões, um processo de conduzir negócios, não é? Que tem características mais masculinizadas. Firmeza, dureza, né? Não pode tomar muita decisão com coração, com pena, com medo, tem que ser firme. Né? Por exemplo, essas pessoas, essas mulheres, por exemplo, que estão trabalhando agora na linha de frente para atender pacientes, né? E às vezes pacientes em estado muito grave. Né? Quer dizer, se essa personalidade for muito fragilizada, né? A pessoa desponta. Ao invés de ela ajudar o paciente, ela tem que ser ajudada junto. Né?
Então, aí a gente diria, então nós estamos vendo algumas características mais de firmeza que tradicionalmente estão associadas ao homem. E que no fundo, são de homem e são de mulher, mas associam-se mais ao homem, né? Por outro lado, dos homens está se exigindo também agora uma feminização. Por exemplo, os modernos casais, quando resolvem morar junto, não tem mais aquela história de que o homem senta e espera a mulher servir o almoço para ele ou o jantar. Né? Então, fazem compras juntos, vai limpar o apartamento juntos. Então, cada um tem as suas funções. Então, aquilo que antigamente era exclusivo da mulher, hoje está sendo feito também pelo homem. Cuidar de filhos, trocar fralda, dar banho. Então, esses limites, eles caíram um pouquinho. Né? Então, o que a gente percebe? Voltando. Né? Quando é que a gente diz, por exemplo, que um rapaz é heterossexual? Quando aquela característica que se volta para o sexo oposto é marcante. Está aqui. Ela aparece, ela surge. O que não significa que esse rapaz não possa ter características, por exemplo, de gentileza, de delicadeza, de compreensão, entendimento, de misericórdia, de compaixão. Né? Que sejam de, por exemplo, acolher, abraçar, ser afetivo, que são características mais femininas. Né? Quando é que a gente vai dizer que uma moça é heterossexual? Quando as características femininas estão visíveis, estão pronunciadas, elas estão bem presentes. Mas o outro lado, o lado masculino, ele também está lá, só que ele está em menor proporção. Tá? Aí vocês vão falar, professor, mas como é que fica no caso de gays e lésbicas? A mesma coisa. Né? No caso de um gay, por exemplo, né, é um homem que claramente sente atração por homem. Isso está marcado, isso está claro. Tá? E no caso de uma lésbica, sente atração por mulheres, e isso está marcado. Então, quando a gente fala em personalidade, a gente tem que sempre avaliar o seguinte: quais são aquelas características, aqueles traços, aqueles elementos da personalidade que aparecem, né? Que estão distintos, que estão claramente colocados, né? Que são visíveis, que são perceptíveis. E quando isso ocorrer, a gente vai dizer, ali tem uma personalidade em equilíbrio. Quer dizer, a sua característica principal é a que mais peso tem. Mas o outro lado também está ali, em menor proporção, até para não confundir. Tá? Então, assim que a gente começa, essa questão do equilíbrio, da gente entender o que é equilíbrio em psicologia, né, é importante. Vou pegar alguns outros exemplos. Uma pessoa normal, equilibrada, ela pode dar um piti de vez em quando? De vez em quando se irritar e mandar alguém a merda? Para falar português, que embora esteja gravando, a gente não devia falar isso, mas agora já foi. Né? Pode? Pode! Claro que pode. Né? Agora, veja, quando é que a gente vai dizer que essa pessoa está enfrentando algum tipo de problema? Duas variáveis, né, que a gente estuda, intensidade e frequência. Com que frequência que eu estou mandando todo mundo a merda? E como é que eu mando as pessoas a merda? Eu saio gritando que nem louco, quebrando tudo? Ou eu simplesmente falo, para com isso, uma merda, não enche o saco. Então, são coisas bem diferentes. Então, uma pessoa normal, ela também pode, sim, ficar irritada, ficar brava, ficar chateada, ficar, digamos, resolver ficar sem querer conversar. Isso é absolutamente... Agora, quando é que isso começa a virar um problema? Quando fica exagerado, ou na frequência, ou na intensidade. Né? Por exemplo, eu estou dando aula e estou vendo um aluno mexendo no celular. Né? Fulano, para de mexer nesse celular. Presta atenção na aula. Agora, se eu vou lá
arranca o celular da mão do fulano e quebra o celular na cabeça dele, é outra situação. Né? E é óbvio que essa outra situação, ela não pode mais ser qualificada como uma resposta equilibrada. Né? Então, às vezes as pessoas acham que uma pessoa equilibrada é quase que se fosse assim ela não comete nenhum deslize, ela é perfeita. Não, isso não existe. A pessoa equilibrada, ela também grita, ela também xinga, né? Só que ela faz isso dentro de uma frequência e de uma intensidade razoáveis. Ok? Tudo bem? Vamos seguir, então. Sobre nossa personalidade. Então, olha, você notou que equilíbrio significa o que está melhor diferenciado, mais claro? Olha, é o que está aqui, ó. Isso aqui é, para nós, em psicologia, equilíbrio. Aqui, gente, não tem equilíbrio. Aqui, provavelmente, nós temos um problema, né? Que eu não quero entrar nesse assunto, porque isso vai nos desviar muito, mas aqui nós provavelmente teríamos um problema na personalidade, que precisaria, provavelmente, de um acompanhamento por especialista. Aqui tem a diferenciação. Aquilo está bem pronunciado. Né? Então, olha, sim, né? O equilíbrio, ele significa algo diferenciado, algo claro. Geralmente, nas pessoas normais, entre aspas, porque hoje está muito difícil a gente falar o que é normal, uma função é dominante, tá? Dominante, e a função oposta é menos empregada. E a função dominante a gente vai chamar de modal. Para vocês que já tiveram aula de estatística, né? Medidas de posição, aprenderam média, mediana, moda, né? O que é moda mesmo? São aqueles casos que aparecem com mais frequência. Né? Que é como a palavra moda no sentido qual é a cor da moda? Né? Agora, no outono ou no inverno. Quer dizer, qual é a cor que mais vai aparecer nas peças que serão colocadas à venda? Né? Então, olha, essa questão da dominância, ela é importante, ela aparece. Né? Alguns de vocês devem se lembrar de aulas, por exemplo, nós temos 2 ouvidos. O que a gente não sabe é que um deles é dominante sobre o outro, e a gente já nasce assim. Quando você faz aquele famoso teste de audiometria, você nota isso. Com um ouvido, você ouve melhor aquelas coisas mais sutis, você ouve melhor com o ouvido dominante do que com o auxiliar, o ouvido auxiliar. Tá? Os 2 são importantes. Né? Não tá, ninguém está dizendo que, então um eu posso dispensar. Não. Né? Os 2 são importantes. Só que um domina. Por exemplo, você está atendendo uma ligação e a ligação não está boa. No meu caso, eu atendi aqui porque o telefone está à minha esquerda. Se a ligação não está boa, eu inconscientemente, né, automaticamente, lembre-se, o que é inconsciente a gente chama de automático, eu vou fazer isso aqui, porque esse aqui, para mim, funciona melhor. Né? Nos olhos, a mesma coisa. Né? Eu tenho 2 olhos, né? Agora, um deles é dominante. Né? E tem testes para a gente fazer isso. Né? Por exemplo, quando você vai fazer um curso de tiro, a primeira coisa que você vai acabar descobrindo é qual é o seu olho de mira. Né? É esse ou é esse aqui? Né? Isso é pessoal. Pode ser tanto o direito como pode ser o esquerdo. Né? Por exemplo, eu posso ter o olho direito dominante, olho direito, melhor esse aqui, e o ouvido esquerdo dominante. Então, não é aquela, então o seu lado direito... Não. Isso vale para todos os órgãos que nós temos em duplicata. Né? A face, vocês já devem ter visto, existem programinhas que duplicam a face humana. Né? Quando a gente se olha, a gente acha que, né, é simétrico, isso e isso, mas não é. Se você pegar esse meu lado e duplicá-lo para cá, vai aparecer um outro. As nossas mãos,
né? Elas parecem iguais. Os nossos pés, mas não são. Um é um pouco maior do que o outro. E assim vai. Isso vai para todos os órgãos que a gente tem duplicata, né? Pulmões, rins, gônadas, né? Nos homens, os testículos, nas mulheres, os ovários. Um é dominante sobre o outro. Tá? E na personalidade também acontece isso. Quando a gente tem características, duas características, como a gente tem aqui, olha, uma é dominante com relação à outra. Isso não significa que a outra não exista. Ela existe e ela é importante. Né? Só que a outra é a dominante. Introversão, introversão. Agora, chegamos no ponto do nosso papo de hoje. Né? O Jung, esse grande psiquiatra suíço-alemão, era um homem muito culto. Ele além de, obviamente, alemão, francês, italiano e inglês, ele conhecia muito bem o latim e o grego. E depois também foi estudar sânscrito, que é uma língua morta da Índia, mas é uma língua sagrada. E uma coisa interessante é que o Jung, quando escreveu o livro dele, em alemão, ele achou que o alemão não tinha expressões adequadas para aquilo que ele estava querendo. Então ele foi buscar no latim essas duas palavrinhas aqui, olha. Introversão e extroversão. Intro, para dentro. Versão é aquilo que se verte para dentro. Extro, ou extra, né? Em inglês essa palavra é extraverted, com A. Né? Então, extraversão ou extroversão é o que se verte para fora. Extraterrestre é o que está fora da Terra. Né? Então, ele buscou essas duas expressões no latim, né, para traduzir o que ele gostaria de dizer. Né? Então, ele chamou isso de duas orientações de energia, né? Que é uma coisa muito interessante que nos remete, por exemplo, à questão da sexualidade. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas qual que é a sua opção sexual? Não existe opção porque ninguém opta. Né? Você não chega e fala assim, acho que eu quero ser menino. Não, acho que eu vou ser menina. Não. Né? Não é uma questão de escolha. Né? Não é uma questão de que em algum momento da sua vida você disse, eu quero ser... Não tem isso. Né? A psicologia chama isso de orientação sexual. Né? Essas duas orientações aqui, introversão e extroversão, Jung definiu que elas eram inatas. O que é uma coisa inata? É uma coisa com a qual a gente já nasce. Tá? Tem o inato e o adquirido. O adquirido é aquilo que, como a própria palavra diz, eu vou trabalhar e eu vou receber ao longo do tempo. Inato é alguma coisa com a qual eu já nasci. Como, por exemplo, né, a gente nasce com uma predisposição para fazer as coisas com a mão direita ou com a mão esquerda. Professor, mas não dá para mudar isso? É claro que você... Veja, a gente usa as duas mãos. Né? Eu, por exemplo... Até pelo fato de eu, há muito tempo, estudar e tocar piano, então você tem que trabalhar com as duas mãos. Né? Então, o meu mouse, ele está aqui, sempre à minha esquerda. Então, eu manipulo o mouse com a mão esquerda e digito com a mão direita. Tá? Então, eu uso as duas. Né? Eu acabo usando as duas. Mas a minha mão dominante é a direita. Tá? Por exemplo, ontem eu tive que fazer, eu estava instalando uma pequena prateleira, né? E então eu primeiro tive que bater um prego para marcar direitinho o lugar da furação. Quer dizer, como é que eu faço isso? A pessoa que tem a mão direita dominante vai segurar o prego com a esquerda, aqui, assim, e vai pegar o martelo com a direita. E aí, pá! Porque quando eu pego o martelo com a minha mão dominante, eu tenho mais força e, ao mesmo tempo, pontaria. Se eu fizesse o contrário, eu provavelmente bateria na mão.
né? Professor, isso dá para reverter? Não, não dá para reverter. Você nasceu, eu nasci com a mão direita dominante. Agora, o que eu posso fazer é treinar a minha mão esquerda, né, ao nível em que ela fique muito boa. Né? A ciência diz que ela não vai ficar como a direita, a menos que a pessoa tenha nascido ambidestra, ou seja, é como se ela tivesse duas mãos direitas. Por exemplo, o grande compositor barroco, Johann Sebastian Bach, né? Ele escreveu peças para cravo, e depois, que hoje são tocadas no piano, né? Em que a mão esquerda tem que tocar passagens junto com a direita, só que tem que tocar outras coisas. Então, aquilo é de uma dificuldade transcendental. Então, o Bach, provavelmente, ele tinha duas mãos direitas, essa e essa. Né? Porque a mão esquerda nele é tão desenvolvida, que é como se ele tivesse duas mãos direitas. Né? Então, eu espero que até aqui vocês tenham entendido a questão da dominância. Olha, essa aqui é dominante. Não é que a outra não exista, ela existe, só que essa aqui, essa X domina. Tá? E o Jung acreditava, e a ciência tem comprovado, que isto é verdadeiro, isso é inato, a gente nasce assim. Tá? Então, agora vamos começar a falar de introversão e extroversão. Então, o que eu sei até agora? Bom, eu já sei, então, o seguinte, que eu sou sempre introvertido e extrovertido. Eu tenho os dois, mas eu tenho que descobrir qual é o que em mim é dominante. E isso não vai ser muito difícil, porque agora nós vamos começar a ver como é que isso ocorre. Então, olha, introversão, que é simbolizado por I, ou tipo introvertido. Extroversão por E, ou tipo extrovertido. Né? Esse I e E, isso é universal, isso se usa em qualquer língua. Né? Antes da gente falar sobre os dois, vamos ver alguns mitos comuns. O que é mito? Aqui, para nós, mito é uma crença errada. Ou é uma crença que as pessoas desenvolveram que não tem fundamento na ciência. As pessoas acham que é assim, né? Mas cientificamente não é assim. Né? Eu vou dar alguns exemplos que sempre irritam os alunos, né? Mas são necessários. Né? Por exemplo, alguém diz assim, olha, vem, eu quero ficar com você porque eu quero te fazer feliz. Então, é tudo isso muito bonito. Né? Eu acho lindo alguém falar assim, eu quero te fazer feliz, é bonito. Né? Só que isso não existe, isso não ocorre. Eu não tenho condições de fazer alguém feliz. Eu só posso fazer a mim feliz. Né? Então, não tenho essa capacidade. Né? Por exemplo, vamos pensar numa outra situação. Você está lá namorando, né? E aí você diz assim para a pessoa amada, para ela ou para ele, né? Você diz assim, olha, os seus olhos brilham mais do que um céu estrelado numa noite de verão no Equador sobre o oceano. Os seus olhos brilham mais do que o céu todo estrelado numa noite de verão sob o oceano no Equador. Lindo. Aí você diz assim, sem você eu não vivo. Lindo. Mas, por favor, não acredite nisso. Dizer é uma coisa, e é importante, eu sempre digo para os jovens, aproveitem essa idade linda que vocês têm para curtir o romantismo. Né? Para olhar nos olhos, para abraçar, agora está um pouco mais complicado, mas para abraçar, para beijar, para expressar o seu afeto, o seu amor.
né? Mas algumas coisas que a gente fala que a gente não pode acreditar, porque se a gente acreditar, a gente está perdido. Sem você eu não vivo. Isso é o ar que eu respiro, né? Quer dizer, não, solta um peido para ver se você não muda de ideia. Né? Isso é o ar que eu respiro. Sem você eu não vivo. Mas escuta, você viveu até me conhecer bem. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, que algumas coisas a gente diz, mas elas não são bem verdade. Isso é o que a gente chama de mito. Né? Isso a gente chama de mito. Né? Então, um mito comum com relação a isso aqui é que o introvertido é tímido. Né? A pessoa introvertida é tímida. Por exemplo, eu, que vocês conhecem, ou pelo menos a maioria deve conhecer, professor René, eu sou um introvertido muito característico. Agora, eu não tenho nenhum problema com timidez, tá? E nenhum problema com, por exemplo, me sentir constrangido ou desconfortável para falar com 5, 10, 20 ou 100 pessoas. Né? É esquisito. Esse é outro mito comum. O introvertido é esquisito. Né? Isso a gente vai entender quando a gente começar a entrar um pouquinho mais nas características. Parece esquisito, mas não é. É mascarado. Também parece, mas não é. Né? O extrovertido é falante, é comunicador, é bem-sucedido. Então, a gente rotulou o introvertido com características que não são muito positivas e o extrovertido com características que são positivas. E essa rotulação, ela é um problema. Tá? Toda vez que a gente coloca pessoas em escaninhos, a gente cria problemas, porque nós somos muito maiores do que... a gente é muito maior do que qualquer tipo de escaninho. Tá? Um erro comum que a gente tem aqui, olha, com introvertido e extrovertido, é achar que um é melhor que o outro. Né? Por exemplo, eu já conheci várias pessoas introvertidas que estavam infelizes porque elas queriam ser extrovertidas. Isso é um problema, pessoal, porque, veja, se eu estou infeliz com aquilo que eu sou, como é que eu vou reverter isso? Não, é uma coisa complicada, não dá para reverter isso. Então, eu tenho que aprender a olhar para mim, né? A me aceitar, a gostar de mim e daí para frente trabalhar. Tá? Então, veja, introversão e extroversão, né? São características, né, em que você não pode dizer que um é melhor do que o outro. Não. Os dois têm suas vantagens e desvantagens, os dois têm pontos fortes e pontos fracos. O que é certo dizer é que eles são diferentes, e bem diferentes. Tá? Mas não são... um não é melhor do que o outro. É claro que a gente vai desenvolver mais simpatia por um do que por outro, mas isso é por causa da nossa característica. Né? Vamos continuar aqui, já. Então, olha, o que a gente já aprendeu até agora? Que introversão e extroversão é orientação de energia. Então, a minha energia, quando eu a oriento para dentro de mim, eu sou um introvertido. Quando eu a oriento para fora de mim, eu estou sendo extrovertido. Só que nessas duas eu tenho uma preferência. Preferencialmente, eu gosto mais de orientar a energia para dentro de mim ou para fora de mim. Tá? Então, olha, a gente é os dois, mas um é sempre modal. Lembrem, essa palavra modal é aquela mesma que vocês já viram, quem estudou estatística, moda, média, mediana, moda, né? Essa daqui mesmo. Né? Modal significa, é a que aparece mais vezes. Introvertido, o que ele busca? Privacidade. Como é que um introvertido renova a sua energia? Entrando em contato consigo mesmo, seu mundo interior. Tá? Então, veja, já contei para vocês, eu sou um introvertido clássico. Claro. Tá? Então, eu gosto muito de dar aulas. Né?
Então, eu gosto muito então, essa atividade de conversar com alunos, né, numa aula presencial, em que você tem uma sala com 30, 40, 50, né, eu não tenho nenhum problema em fazer isso, mas me consome uma energia muito grande. Então, quando terminam as aulas, eu preciso logo de privacidade. Né? Porque o que eu estou fazendo? Quando eu estou dando aulas, eu estou canalizando a minha energia para fora de mim. Né? E isso, de alguma maneira, vamos dizer assim, isso me enfraquece, isso me cansa. Porque o que me faz bem é o contrário, é quando eu pego essa energia e a canalizo para dentro de mim. Né? O extrovertido é exatamente o oposto. Ele não busca privacidade, ele busca exposição. Tá? Como é que ele renova a sua energia? Entrando em contato com outras pessoas, com o mundo exterior. Né? Então, imagine o seguinte. Vamos imaginar. O introvertido teve um dia puxado, pesado, não agora nessa pandemia, né? Assim, mas, enfim, teve um dia de trabalho, de muito estresse e tal, isso e aquilo, e quando termina o dia, o que o introvertido está querendo é ficar um pouquinho consigo mesmo, ou então com um grupo muito pequenininho de pessoas com os quais ele tenha muito afinidade, ele ou ela. O extrovertido é exatamente o contrário. O extrovertido está cansado, está como o introvertido, está cansado, esbudegado, está, sabe assim, estressado. Agora, como é que ele vai renovar energia? Por exemplo, indo para uma balada, indo para um encontro com muita gente, indo para alguma coisa em que... Porque essa troca com esse ambiente vai reenergizá-lo. Né? Uma coisa interessante, quando você dá aula, por exemplo, as duas aulas, né? As duas últimas aulas, lá com umas 10 horas da noite, ainda numa sexta-feira, metade da sala está assim. A outra metade da sala está assim. Está todo mundo quase roncando. Aí você fala assim, bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Aí, falou isso é tudo por hoje, liga. E aí você começa a observar os extrovertidos. Os extrovertidos parece que deu um novo estalo. É agora que eu vou para a vida. Até agora isso aqui estava tudo muito parado para mim. Né? Então agora a gente já está entendendo duas características importantes. O introvertido gosta de privacidade. Né? Por exemplo, as pessoas me perguntam, ô Renê, como é que você está lidando com esse confinamento? Para mim não tem diferença, a minha vida sempre é um confinamento. Eu adoro a minha casa, eu adoro ficar na minha casa. Entre praia e a minha casa, entre chácara e minha casa, entre shopping e minha casa. Né? Agora, um extrovertido, não. O extrovertido está tendo muitas dificuldades com isso. O extrovertido tem rodinha nos pés. Então, ele gostaria de sair. Então, para ele ficar preso dentro de casa é uma tortura. É uma coisa muito complicada, é muito difícil. Né? Porque precisa trocar. Né? Precisa fazer essa troca. Oi, Leila, tudo bem? Então, olha, agora a gente vê de novo, né, o nosso esquema, só que agora já tem aqui o Jung, Carl Gustav Jung, né, o grande psiquiatra, junto com Freud, né? Introversão e extroversão. Então, olha, eu, Renê, sou isso aqui, ó. Introversão muito clara, é óbvio que eu tenho elementos de extroversão. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema em dar uma aula presencial para vocês ou fazer esse vídeo aqui, sabendo que eu estou sendo gravado, que eu estou ao vivo, isso não me incomoda. Isso é E, tá? Isso é E. A Leila sempre linda. Isso aqui é o I, né? O I é privacidade. Né? Agora, gente, eu vou dizer uma coisa que eu não devia dizer para vocês, mas eu vou dizer.
né? Eu estou aqui conversando com vocês numa boa, legal, tá tudo bem. Tá? Agora, como introvertido, eu não vejo a hora de acabar isso. Para eu poder ficar no meu ambiente protegido. Se eu fosse extrovertido, né, é o oposto. Né? Então é conversar, é depois sair, é bater papo, né? E a privacidade, a busca pela privacidade existe, mas ela está em proporção bem menor. E agora nós vamos ver como isso aparece no dia a dia. Tá? Agora que a coisa vai começar, agora você vai começar a se enxergar, porque até agora você deve estar perguntando, mas peraí, o professor René está falando há 40 minutos de introvertido e extrovertido e eu não tenho ainda nenhuma ideia sobre o que eu sou. Agora essas ideias vão começar a aparecer. Sempre lembrando que a gente tem as duas características, mas uma característica está mais presente. Né? Então, olha, vamos começar com essa primeira aqui. Decisões ao comprar roupas. Tá? Então, veja. O introvertido, como é que ele vai, o que ele vai fazer? Qual é o processo mental, qual é o software mental que ele usa na hora que ele tem que comprar roupa? Tá? Então, aí a gente tem duas coisas. Veja, qualquer pessoa que vai comprar roupa para o ambiente de trabalho, para trabalhar, para ir trabalhar, ela já não tem mais a liberdade que ela acha que tem. Porque o próprio ambiente de trabalho define, né, com que tipo de roupa que a gente tem que se apresentar. Né? A nossa querida professora Leila, que está aqui participando, né, que ministra aulas de sociologia, né, poderia nos dar uma aula sobre isso, sobre a influência que o meio ambiente tem, por exemplo, nessa questão da indumentária, da vestimenta. Né? Então, se eu for, por exemplo, veja, na hora de eu pensar com que roupa que eu vou para a USCS dar aula, né? Não tem muito assim, né? Porque a gente já sabe que você não pode, eu não posso ir de chinelo, eu não posso ir de bermuda, o que eu adoraria, eu não posso ir de camiseta, né? Por exemplo, vocês estão me vendo com a minha tradicional camisa branca de manga comprida, mas vocês não sabem que eu estou de bermuda, ó. Estou aqui de bermuda. Por quê? Porque ninguém está vendo, né? E estou de chinelo. Então, o que aparece é isso aqui. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, você trabalha na região da Paulista, você trabalha na região da Berrini, você trabalha na região da Barra Funda, né? Os três locais têm padrões, cada um diferente do outro. Então, quando a gente vai comprar roupa para o trabalho, a gente não percebe muito isso, por quê? Porque a gente compra o que também está dentro do padrão da empresa. Então, nós vamos falar de comprar outras roupas que eu vou usar para o lazer. Tá? Para lazer, não para trabalho. Onde eu tenho liberdade de escolher. Tá? Então, por exemplo, se você vai a um guarda-roupa de um introvertido, de um ou de uma introvertida, tanto faz, né? Você abre o guarda-roupa, né? E você vai naquela parte do guarda-roupa onde estão as roupas que a pessoa usa no dia a dia, não para trabalhar, aquela que ela tem liberdade, você vai notar coisas interessantes, né? Você vai notar coisas do tipo, é muito fácil combinar peças, calça com camisa, com cinto, né? Ou então saia com blusa, com sapato, muito fácil de fazer essa combinação. Né? E as cores, né, são mais em tom pastel e algo que não chame a atenção. Estou falando do introvertido ou da introvertida. Né? Não quer chamar a atenção. Né? Como é que o introvertido vai comprar, por exemplo, uma calça, ou a introvertida vai comprar uma saia ou um sapato? Inconscientemente tem um processo mental agindo.
peraí, mas esse sapato combina com aquela outra calça que eu tenho, ou a mulher, por exemplo, esse sapato combina com uma saia e uma calça comprida que eu tenho e tal, então a coisa vai funcionando assim. Né? Então, é a ideia de você comprar algo que se encaixa dentro daquilo que você já tem e que possa combinar, e principalmente, não chama atenção. O introvertido não gosta de ser notado. Agora, o extrovertido, como é que vai comprar roupa? Você vai ao guarda-roupa de um extrovertido, né? Você vai ver coisas bem diferentes. Né? Você vai ver peças que, num primeiro momento, não tem muita relação uma com a outra. Né? Mas, tchau, Cido, obrigado, viu? Não tem muita relação uma com a outra. Mas para o extrovertido, tem. Né? E são peças, assim, que chamam a atenção. Né? Então, imagina, por exemplo, o seguinte. Olha, eu ganhei uma vez uma calça introversão. Aqui, eu, Renê, introvertido, ganhei uma calça cor abóbora. Né? Quer dizer, essa calça eu não tinha coragem de usar nem dentro de casa, porque era uma coisa tão gritante. Não que eu não goste da cor abóbora, mas eu me sentia completamente deslocado dentro dessa calça. Aliás, eu nem experimentei a calça. Né? Não é o meu padrão. Eu não conseguiria me imaginar vestindo uma calça abóbora. Tá? Agora, extrovertido, nossa, é o que há. Legal. Gente, essa calça abóbora com uma blusa verde limão, tem alguém com o microfone aberto, a gente precisaria pedir para desabilitar, se não dá microfonia. Então, olha, isso, Guilherme, isso, tá bom, obrigado. Então, o extrovertido. Ok? Pessoal, isso. O extrovertido vai comprar um sapato. Tá? O sapato é amarelo. Ele olha para aquele sapato e diz: nossa, isso aqui é demais. É isso que eu quero. E vai e compra. Onde vai usar? Vai usar. Provavelmente não para trabalhar, mas vai usar. Né? Então, o extrovertido, ele quando se veste, ele não se veste para si mesmo. Ele se veste para o ambiente onde ele está. Né? Então, a gente poderia até dizer que uma mulher perua, né, essa que a gente chama de, fulana é perua, ela certamente é extrovertida. Porque a mulher perua, ela põe um brinco, né, que parece um enfeite de árvore de Natal. Imenso, grande, que faz barulho, com pulseiras, com um monte de coisa, com colares, com roupas extravagantes. Por quê? Porque o chamar a atenção faz parte da característica dela, do tipo dela, da extroversão. Né? Uma mulher introvertida não faria isso. Né? Então, por exemplo, quando você ouve um comentário que diz assim, nossa, que mulher ridícula aquela, provavelmente esse comentário está vindo de uma pessoa introvertida, que ela está entrando em contato com uma característica da extroversão que é muito diferente da dela. Né? Então, no momento de comprar roupas e colocar roupas e da gente se preparar para sair, é uma coisa complicada. Né? Eu estou fazendo uma experiência comigo. Né? Eu estou fazendo uma experiência comigo. Por exemplo, eu nunca tive barba nem bigode. Né? Há 20 anos, foi exatamente em 2000, eu deixei o cabelo crescer. Meu cabelo ficou comprido até aqui. Só que eu não tenho cabelo bom para ser usado como comprido. Ele é muito fino, então ele fica oleoso muito depressa, né? E, sabe, então não era legal.
né? A Leila, que me mandou uma mensagem simpática, ela deve lembrar quando eu tinha o cabelo comprido. Na época, também foi um teste, foi uma coisa muito difícil, porque as pessoas olhavam para mim e eu começava a ler nos olhares, né, coisas de reprovação. Né? Que coisa ridícula, que velho ridículo, não se enxerga. Algumas outras pessoas achavam legal. Né? Mas, assim, o problema não é o que o outro acha, não. O problema é como é que eu estou me achando, e aí eu começo a achar que todo mundo está me culpando. Problema meu. Agora eu estou sentindo a mesma coisa com barba e... né? Amanhã exatamente faz 3 meses que eu não mexo mais na barba. Eu estou usando a desculpa, né, de homem das cavernas por conta da pandemia, mas não é não, eu quero que fique assim, né? Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de, na hora de interagir com as pessoas, observar, tentar ler nos olhos como é que elas estão interpretando aquilo. Quando a gente sai, né, não dá porque agora está todo mundo usando máscara. Né? Mas, por exemplo, o meu natural seria andar como eu estava naquela foto inicial, com o rosto limpo, sem barba, sem... assim, não chama atenção para os outros. Tá? Não chama atenção. Né? Então, comprar roupas é muito simples. Você abre o guarda-roupa de uma pessoa, se ela for introvertida, você vai começar, e você mais ou menos conhece roupas, você vai perceber que ali tem várias possibilidades de combinar coisas, né? E que está tudo meio que num tom pastel, não tem nada gritante. Você vai abrir um guarda-roupa extrovertido, né? Essa preocupação de combinar, ela é outra. Ela funciona de uma outra maneira. Eu combino o que eu quiser. Eu vou usar uma calça azul com uma camisa vermelha. Mas isso não combina. Bom, não combina na sua cabeça. Na minha combina super bem. Né? Então a gente começa a ver essas diferenças que existem, né, entre pessoas. Né? Vamos agora para esse segundo aqui, olha. Layout preferido no local de trabalho. Uma empresa que é sonho de consumo de vocês para trabalhar é a IBM. E a IBM usou essa teoria e prática há muitos anos, já tem seguramente mais de 20 anos, para definir escritórios, layouts de escritórios para o introvertido e layout de escritório para o extrovertido. Como é o layout preferido do introvertido? Veja, cada um trabalha onde tem, né? Você vai trabalhar com o que você tem. Agora, se você conseguir trabalhar em algo que seja da sua preferência, que de alguma maneira venha ao encontro das suas características psicológicas, é melhor. Né? O introvertido, como é que ele gosta de escritório? Né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha, qual é a palavra-chave do introvertido? Privacidade. Qual vai ser o escritório preferido do introvertido? Em que ele tenha um mínimo de privacidade. Né? Então, por exemplo, olha, esse aqui é o meu escritório, aqui é o meu posto de trabalho. Então, tem aqui a minha direita, né, à esquerda de vocês, tem um pequeno biombo, meia altura, aqui tem outro atrás de mim também. Né? Eu quero ter um pouquinho de privacidade. Eu não quero que todo mundo fique me olhando, fique me vendo. Essa sensação, ela me incomoda. Mesmo que as pessoas não estejam olhando para mim. Tá? Ela me incomoda. Agora, então a IBM fez uma coisa interessante. Ela criou um ambiente, um grande ambiente misto. Ela fez 2 tipos de escritório. Esse escritório com pequenos... dentro do mesmo espaço. Com pequenos biombos para dar uma certa privacidade, e quem quis ocupar uma mesa ali foi para lá. E o outro tipo de escritório, chamado escritório panorâmico, é aquele em que não tem biombo nenhum. Em que é tudo aberto, você vê todo mundo. Né? Que é o preferido do extrovertido. Né? O extrovertido, quando ele vê todo mundo, né, ele se sente mais confortável com isso. Quando ele sente que ele pode... Oh, tudo bem? Né?
Sente que ele pode mandar um tchau, um oi, um olá para alguém, ótimo. O introvertido, ele se sente mais à vontade quando as coisas de fora não interferem muito no que ele está fazendo. Tá? Por exemplo, eu como introvertido, se eu estou aqui trabalhando e eu tenho um colega sentado aqui do meu lado, falando, ou mexendo no celular, isso pode me incomodar. Isso pode tirar a minha atenção, a minha concentração. Né? Já o extrovertido não ocorre esse tipo de coisa. Necessidade de amigos. Então, veja, olha, comprar roupas, né? A moda é uma coisa interessante. Ela é feita para introvertido, ela é feita para extrovertido. Algo que eu não coloquei aqui, mas que eu vou comentar com vocês também agora, já que nós estamos falando de layout preferido de trabalho, né? Vocês sabem que o home banking surgiu por causa dessa teoria aqui? Pois é. Lá atrás. Né? Assim como o home office. Né? O introvertido gosta de trabalhar em casa. Por exemplo, se o professor Longato me desse a opção, Renê, como é que você vai querer dar aula? Se a gente amanhã voltar para a aula presencial, você vai preferir voltar para presencial ou você vai querer ficar com a aula remota? Eu vou dizer, eu quero remota 1, 2, 3, 4, 5. Sem dúvida. Né? Então, eu como introvertido. O home banking é você fazer todas as suas atividades bancárias sem você precisar ir para a agência. Você faz tudo do seu celular, do seu computador, na sua casa, no seu escritório. O extrovertido, ele sente falta se ele não puder de vez em quando ir até a agência, bater um papo com o gerente, tomar um cafezinho. Né? É uma coisa interessante isso. Né? Por exemplo, nos bancos em que eu tenho conta, os gerentes estão sempre me mandando mensagem: ô, Renê, vem aqui, passa aqui, vamos tomar um café. Quer dizer, se eles soubessem que a última coisa que eu quero fazer é isso, não é por causa deles, não. É porque a minha característica como indivíduo eu não tenho necessidade de fazer isso, de ir até lá. Né? Café eu tomo em casa. E se precisar conversar, eu converso, ou pelo celular, e se não precisar conversar, tá ótimo. Então, o home banking, o home office, né? O layout nos escritórios, tudo isso surgiu a partir dessa teoria e prática que foi desenvolvida por Jung. Né? Vamos para o outro item aqui, necessidade de amigos. Todos, evidentemente, que precisam de amigos. Né? Então, assim, de novo, lembra? Né? A gente é sempre os dois, olha. Só que um tá claro, um tá mais proeminente. Né? Então, necessidade de amigos. O introvertido. Quantos amigos ele precisa? O introvertido, ele faz uma distinção, ele separa bem o que é amigo, o que é colega, o que é conhecido. E amigo, provavelmente, ele vai ter um, quando muito, dois. Então, perceba o seguinte, na introversão, o relacionamento com as coisas é assim. É vertical, é profundo. E necessidade de amigos na extroversão. Para o extrovertido, todo mundo é amigo. Não porque eu tenho um amigo, se você for ver bem, não é um amigo. Mas ele está sendo chamado de amigo. Eu fazia compras numa casa de rações, antigamente, em que o dono, ele chamava todo mundo que entrasse, todo mundo de amigão. Ô amigão, ô amigão, ô amigão, ô amigão. E era sincero, era natural dele. Não era uma coisa assumida ou falsa, não, era verdadeiro. Né? Então, se você imaginar, por exemplo, né, o extrovertido, né, se ele vai dar uma festa, ele gostaria de convidar
o maior número possível de pessoas. Né? O introvertido, não. Né? Vamos dar um exemplo sobre exatamente isso. São coisas que eu vivenciei, coisas que eu vi mesmo acontecendo, né? Criança. Aí você começa a perceber que esses dois tipos aqui, introversão e extroversão, são de fato inatos. A gente nasce com eles. Tá? Então, por exemplo, uma criança introvertida, em torno de 4 anos. 4 anos. Aí, o pai e a mãe falam assim, Júnior, na semana que vem é seu aniversário. Ou nesse mês é o seu aniversário. Né? E a gente queria fazer uma festinha. Quem que você vai convidar? Olha, você está dando liberdade para a criança pensar em quem ela vai convidar. A criança introvertida, ela vai ter uma lista pequena. Então, ela vai falar assim, eu vou chamar a vovó, eu vou chamar o vovô, e o papai, mamãe, e você começa a notar essa hesitação, né? E no fim fica uma lista pequenininha. A mesma coisa, a mesma situação com uma criança de 5 anos por aí, 4, 5 anos, né? Extrovertida, né? Em que o pai e a mãe falam assim, ô Júnior, semana que vem, ou nesse mês é o seu aniversário, e a gente vai fazer uma festinha. Quem que você quer convidar? É a escola inteira? É a família inteira? É toda a criançada do prédio? Se tiver alguém passando pela rua também que olhasse para dentro da festa, chama também. Né? Então, essas diferenças, elas são muito interessantes a gente observar. Né? Quer dizer, o introvertido, ele tem necessidade de amigos, mas ele tem uma necessidade de relacionamento, né, vertical. Então, é uma coisa mais profunda. O extrovertido, ele tem necessidade de amigos horizontal, ampla. Ampla. Então, o extrovertido tem muitos amigos, poucas amizades ali são profundas. Né? O introvertido tem poucos, bem poucos, e aquelas poucas são profundas. Né? Agora, veja, lá no início a gente falou, aqui, olha, onde que tá? Aqui, ó. O introvertido, isso é um mito. As pessoas acham que ele é tímido, que ele é esquisito, que ele é mascarado. Por que isso? Agora a gente já tem condição de entender isso. Porque, veja, o mundo do introvertido está dentro dele. E pouquíssimas pessoas têm acesso a esse mundo. E como as pessoas... Por quê? Porque esse mundo ele é guardado, né? E ele é protegido pelo introvertido. Então, o introvertido não é uma pessoa que fala tudo sobre si mesma para qualquer pessoa. Né? Não é que seja uma pessoa reservada, que guarda. Não. Ela fala sem problema nenhum. Só que ela vai falar para aquela pessoa que ela sentir que ali tem conexão. Senão, não vai falar. O que irrita, por exemplo, o introvertido é quando alguém vem, tipo, saca-rolha, sabe? O que você tem? Me fala. Você deve ter algum problema. Estou sentindo. Você está escondendo alguma coisa. Né? Agora, o extrovertido, né? O extrovertido, ele não é visto assim como esquisito ou como mascarado, porque o extrovertido é um livro aberto. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Aquela pessoa que chega de manhã, quando ela entra, a maneira como ela cumprimenta e a cara que ela tem, você já sabe como ela está. Você já sabe se ela está bem, se ela está alegre, se ela não está, se ela está de bom humor, de mal. O introvertido tem um tipo de expressão facial em que você não consegue ler como a pessoa está. Por quê? Porque aquilo está dentro do mundo dela. Está ali guardado. Você precisa conhecer muito bem o introvertido para começar a ter pistas sobre isso. Né?
E por exemplo, o extrovertido vai achar que porque eu não estou falando nada, porque eu estou mais quieto, eu estou com algum problema. E o introvertido vai achar que o extrovertido fala demais. É muito bagaço para pouco suco. Então, essas dificuldades que a gente tem de lidar com aquele que é diferente. Né? Pensem, por exemplo, alguém de vocês aqui deve estar namorando um oposto. Né? Por exemplo, você é introvertido, mas você está namorando uma moça extrovertida. Ou o contrário, você é extrovertido e está namorando uma moça introvertida. Ou, né, você está namorando um rapaz, enfim. Né? Quando isso ocorre, né, primeiro, os opostos, eles exercem um fascínio. O diferente exerce uma curiosidade sobre a gente. Né? Então, ali, se um introvertido encontra uma pessoa atraente que seja extrovertida, aquilo, num primeiro momento, é fascinante para os dois. Agora, a convivência, ela não é simples, ela não é fácil. Por quê? Porque essas diferenças, elas vão aparecer. Então, o introvertido vai dizer assim, bom, o que nós vamos fazer hoje à noite? Não vamos pensar que agora a gente está confinado, mas em tempos normais, o que a gente vai fazer hoje à noite? O introvertido vai dizer, olha, tá friozinho, vamos fazer o seguinte, a gente faz um chocolate quente, assiste um bom filminho, come uma pipoca e fica aqui, né, abraçadinho um ao outro. O extrovertido fala assim, mas isso a gente já fez a semana passada. Vamos sair, vamos ver gente, vamos, sei lá, vamos numa balada. Vai ter um show aí, vai ter um show ao vivo, de graça, não sei onde, vamos lá. Né? Então, a gente começa a ver essas diferenças, né, nas preferências, elas começam a aparecer. Né? Por exemplo, com relação também a... olha, veja, a pessoa extrovertida, se você namora uma pessoa extrovertida, né, é bom você ir se habituando. Ela gosta de ouvir que está bonita ou bonito e que é amada ou amado. Né? Então, o extrovertido, muitas vezes vai dizer assim, mas escuta, você me ama? Você me acha legal? Você me acha atraente? Por quê? Porque o extrovertido, o padrão do extrovertido não está dentro dele. O padrão dele vem de fora, do que o outro acha. O introvertido não consegue entender isso direito, porque para o introvertido o padrão está dentro dele. O introvertido vai dizer assim, mas escuta, por que será que essa pessoa está toda hora perguntando se eu a amo? Será que ela não consegue enxergar? Se eu estou com ela, porque eu amo, senão eu não estaria com ela. Por que será que toda hora ela quer que eu diga que eu amo? Né? Então, uma coisa que alegra um, cansa o outro. Né? É claro que as relações entre casais introvertido e extrovertido são as mais tumultuosas, mas também são aquelas que são as mais recompensadoras, porque um aprende com o outro. E quando há amor e bem-querer, é uma experiência maravilhosa. Né? Há muitos anos eu li um estudo que foi feito nos Estados Unidos com amostras de 3 tipos de casais que tinham um relacionamento estável, né? Homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Né? E o resultado do estudo mostrou o seguinte, que mulher com mulher são relações mais duradouras, seguido de homem e mulher, que fica no meio, e homem com homem, as menos duradouras. E a conclusão era interessante. As mulheres, naquela amostra, né, elas ficavam juntas por mais tempo, porque elas estavam mais preocupadas em cooperar e colaborar uma com a outra. Os homens se separavam mais depressa, porque os homens estavam mais preocupados em competir um com o outro. Né? Então, a competição num casal é um problema, né? Mesmo entre casais, homem e mulher. Né? Quando um compete com o outro,
né? Isso é um problema, né? E aqui na introversão e extroversão, essa competição, ela facilmente pode ocorrer. Expressão de afeto em adultos. Como é que o adulto expressa afetos? O adulto introvertido, por exemplo, eu, René, introvertido, eu sei as pessoas que gostam de mim. Das pessoas que eu conheço, das pessoas que me são próximas, eu sei as que gostam de mim. Ponto. Elas não precisam dizer que gostam de mim. Eu sei. O extrovertido não funciona assim. O extrovertido, ele precisa ouvir da outra pessoa, né? Olha, você é importante para mim, eu gosto muito de você, né? Desde que você veio para minha vida melhorou em muitas coisas, etc, etc, etc. Né? Então, a maneira de mostrar afeto é diferente, né? Por exemplo, introvertido é menos pegajoso na relação do que extrovertido. Né? Então, extrovertido, ele é mais assim, do grude, né? De ficar juntinho, pegando, apertando, amassando, né? Isso é mais característica de extroversão do que de introversão. E aqui nós temos aquelas coisas dos mal entendidos, dos mitos, que também aparecem aqui, novamente eu coloquei embaixo. Né? Porque como o introvertido não faz um grande auê com quem ele gosta, ele pode passar a falsa impressão de que ele não gosta, ou gosta pouco. O extrovertido diz para todo mundo que gosta. Né? Então passa a impressão que gosta. Né? E às vezes também nem gosta tanto do que está dizendo. Né? Então, é tudo uma questão de como é que se comunica isso para o mundo exterior. Né? Afeto em crianças, pessoal, é uma coisa assim fabulosa. Uma coisa fabulosa ver isso, porque a criança, eu estou falando aí de criança pequenininha mesmo, 4, 5 anos, né? Que ainda não recebeu muita influência do ambiente externo. Então, ela é o que ela é. E aí você vai ver, né? Por exemplo, para pais que têm 2 filhos, um introvertido, outro extrovertido, né? É uma coisa, é muito difícil para esses pais, porque eles têm que lidar com 2 crianças que são filhos deles, criados embaixo do mesmo teto, mas que já nasceram com orientações bem diferentes daquela, uma da outra. Né? Então, um exemplo assim que eu me lembro que me falou muita coisa, né? Então, 2 crianças, né, estavam, assim, nessa faixa de 4 e 6 anos, né? Eles tinham 1 ano e pouco de diferença, 2 irmãozinhos, né? Estavam em casa e estavam esperando o pai chegar do trabalho. Um deles ouviu o pai chegar. Ele já vai correndo para a porta, e quando o pai abre a porta, ele pula já no colo do pai. Pula, abraça. Esse é o extrovertido. O outro continuou lá brincando, e quando o pai chegou, ele falou, oi, pai. Aí ele foi até lá e também deu um abraço e um beijo no pai, mas diferente do primeiro. Né? E era uma coisa interessante, porque até então o pai achava que aquele segundo filho não gostava dele. Né? Quer dizer, ele gosta, só que ele gosta do jeito, do tipo dele. O gostar introvertido é diferente do gostar extrovertido. E quando a gente não conhece, a gente acaba achando que um gosta, o outro não gosta. Então, pais, por exemplo, introvertidos e extrovertidos, se relacionam com as crianças de maneira diferente. O introvertido, ele conversa, mas assim, não tem aquele grude, aquele
apego que teria, por exemplo, no extrovertido. Né? E é uma coisa assim, o que a gente nota, né? Por exemplo, os pais, por exemplo, na hora de dar afeto para a criança, né? Tem duas crianças, tá? Chegou, vem cá, sobe aqui. Olha, essa aqui, olha ali. Essa aqui é a Laurita. Essa aqui, a Laurita, ela quer passear. Aí as crianças, os pais, quando dão afeto para as crianças, baixam a régua. Meio quilo para um, meio quilo para outro. A criança introvertida, ela está passando mal. É muita coisa. Dá 200 gramas de afeto para a introvertida e 800 para a extrovertida. Né? Ou seja, você vai dar a quantidade de atenção em função daquilo que a pessoa precisa. Um vai precisar de mais, outro vai precisar de menos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de São Bento, né? Todo mundo conhece o mosteiro de São Bento, lá no Largo de São Bento, no centro da cidade. São Bento escreveu uma regra, né? Regra beneditina, que é conhecida por Regra de São Bento, é um livrinho, né? Mas, na verdade, ele não escreveu tudo, ele usou já coisas que havia. São Bento, nós estamos falando aí de século V, século VI, ou seja, né, tem chão, né, tem mais de 1.500 anos. Essa regra é um modelo de perfeição, quer dizer, esse São Bento, ele já enxergava muito bem a diferença entre as pessoas. Então, ele diz lá na regra, dê às pessoas segundo aquilo que elas precisam. Um precisa comer mais do que o outro, um precisa de mais atenção do que o outro, um precisa de mais carinho do que o outro, um precisa de mais explicações do que o outro. Né? A gente, para não ser injusto, a gente dá a mesma quantidade para todo mundo. Só que aí a gente esquece que as pessoas não são iguais. Ao dar a mesma quantidade, você está dando demais para um, né? E de menos para o outro. Né? Isso a gente observa nas crianças. Né? A gente observa isso nas crianças. Né? Então, tem duas cachorrinhas, uma é introvertida. Né? Ela, inclusive, está hospitalizada, ela está internada desde segunda-feira. Na quinta-feira, ela passou por uma cirurgia no intestino para tirar da alça intestinal para fazer uma coleta. Ela provavelmente tem uma doença autoimune. Ela é introvertida. Ela está sempre junto comigo, mas ela não é de lamber, ela não é de... Ela fica pertinho de mim, onde eu estou, ela está. Né? Mas, agora a Laurita, essa que apareceu agora, essa é bem extrovertida. Né? Então ela é espaçosa, ela quer ficar em cima de mim, ela cobra a minha atenção. Né? Ela, com a pata gigante que ela tem, ela bate assim no meu braço, como que diz, faz carinho em mim. Né? Então você vê isso até nos animais. Né? As rotulações equivocadas, né, que são os mitos, aqui a gente tem que realmente começar a tomar cuidado. Né? Eu mesmo, por exemplo, como introvertido, eu já tive milhares de problemas, enfrentei milhares de problemas na vida, porque as pessoas achavam, elas queriam que eu me mostrasse como extrovertido, e não como introvertido, que é aquilo que eu sou. Só que as pessoas não sabem isso, e as pessoas não fazem isso por maldade. Elas fazem isso até por simpatia, para serem agradáveis. Né? Então, assim, é interessante a gente ver isso. Né? Por exemplo, pense numa sala de aula. Né? Quando você uma vez eu dei um curso para um grupo de coreanos. Foi um curso dado em inglês, era um curso de coreanos, era um curso para coreanos. Né? Uma coisa assim interessante, porque todos educadíssimos, né? Mas assim, para mim, eram todos muito introvertidos, porque eles eram muito reservados, muito, né? E assim,
Ele só falava se eu perguntasse alguma coisa. Né? Aí eu expus algumas coisas, e aí eu perguntei se estava claro, aí um outro fez assim, né? Aí eu expliquei de novo. Aí eu perguntei agora, melhorou, tá tudo em ordem, podemos passar para era uma atividade tipo teste. Aí um outro ainda fez assim. Aí eu expliquei de novo. Quando todo mundo fez assim, nós fizemos o teste, erro zero, ninguém errou nada. Aí o mesmo programa eu fazia para né, ocidentais, brasileiros. Né? E era uma coisa assim, tinha muito extrovertido tal. E aí você diz assim, pessoal, tudo bem? Entenderam? Ah, deixa! Joia, professor, manda aí o teste. Não ficou nenhuma dúvida. Não, tranquilo, manda. Isso é bem conversa de extrovertido. Né? E na hora de fazer o teste, a gente começa a ver que realmente aquilo não estava tão claro como havia sido dito que estava. Né? O extrovertido, ele tem essa necessidade de interagir, de conversar, né? Ele é rápido nas coisas, mas às vezes ainda aquilo não chegou no ponto, né? Por exemplo, você distribui prova para aluno, né? O aluno pegou a prova, né? Ele não lê as instruções nem nada, ele fala, pode fazer, o aluno pergunta, pode fazer de lápis, né? Eu respondo, não, primeiro você faz essa prova de psicologia, depois você vai ver onde é que está sendo feita essa prova de lápis, aí você vai fazer a prova de lápis lá, né? Vai estar escrito na instrução. O introvertido, ele vai pegar e vai dar uma olhada antes de se manifestar. Né? Então, isso é certo, isso é errado. Não dá para a gente falar no que é certo e no que é errado, pessoal. Dá para a gente falar em características. Quando a pessoa começa a ver que talvez uma característica ou outra dela está afetando, aí ela começa talvez a mudar. Né? Hobbies e atividade profissional também estão muito ligados à introversão e extroversão. Né? Por exemplo, esporte de um introvertido. Geralmente é o esporte mais individual. Correr, andar de bicicleta, né? Jogar tênis, né? Natação. Os esportes coletivos geralmente são esportes que os extrovertidos praticam. Agora, é claro, você pode ter um grupinho, né? Que para você seja o seu grupinho, e você é introvertido e você joga bola com eles. Né? Agora, o extrovertido, se ele joga bola, ele entra em qualquer time. Alguém fala assim, estou precisando de um zagueiro. Eu sou zagueiro, então vem aqui. E o fulano vai e rapidamente ele está se entrosando. Né? O introvertido, esse entrosamento, ele leva tempo para ocorrer. Né? Então, a gente vê isso em escolhas de atividades profissionais, a gente vê isso em prática de esportes, em hobbies, quer dizer, o introvertido vai tender a fazer aquilo que envolva um grupo pequeno de pessoas, e pessoas com as quais ele já tem um bom relacionamento. Enquanto que o extrovertido, ele vai gostar de coisas um pouquinho maiores, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. O professor Mário Eugênio está aí a postos, ele deve ter... Agora, a gente podia ver se tem alguma pergunta que ele está lá monitorando, né? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto. Veja, isso aqui, pessoal, é só uma introdução, tá? O assunto é muito complicado, não é uma... que a gente consegue guardar tudo, né? Mas também não é a ideia. Vamos lá, professor Longato, mande. Tudo bom, René? Grande, René. Muito bem, René. Muito boa as colocações. Isso, nesse momento que a gente está vivendo, esse tipo... nós da Politécnica, né, René? René da Politécnica há muito tempo já, somos muito hard. Muito duros, né? Uhum. Então, quando a gente acaba tendo contato com esse tipo de webinar, né? Esse tipo de palestra, de colocações, ou seja, com muita afetuosidade, com muita colocação de uma pessoa tão linda como você. Isso, para nós, aí, é excelente. E nos ajuda a dar uma relaxada, né? Nos ajuda a dar uma parada
porque realmente é complicado aí a vida do pessoal aí de programadores, analistas, tá? A gente também, às vezes, não tem muitos trabalham com suporte, não tem muita vida pessoal, só está sempre sendo solicitado alguma intervenção e assim por diante, ainda mais nesse momento. Eu trabalho com isso já há 30 anos e sei um pouquinho do que eu falo. Perdi os cabelos com isso. Não, eu perdi bem. Bom, pessoal, nós estamos aí com muitas pessoas aqui envolvidas aqui, foi muito bom, eu acho, né? Eu acho que é interessante, se alguém de vocês tiver alguma pergunta para poder fazer, acho que dá para abrir o mic, fazer a pergunta, ou colocar aqui no chat também. A professora Leila está nos acompanhando também, o Aparecido foi por uma outra. Então, eu desejo a todos vocês, ao professor Renê, professora Leila, todos aí um excelente final de semana, com muita paz, amor, que se cuidem, né, Renê? Acho que isso é importante, todos nós nos cuidados, e torcer aí que logo, logo nós estejamos juntos novamente na parte presencial. A gente testou, nós somos da área de TI, Renê, e nós estamos aí usando uma ferramenta proporcionada pela área de TI. Eu acho que isso foi muito bom, sem dúvida alguma, foi muito bom, ou seja, nós estamos sendo protagonistas, né, de toda uma história, então, quem está sendo protagonista? As redes, a parte de segurança também vai ser muito importante agora, então nós estamos aí sendo protagonistas aí de uma grande história. Infelizmente, que essa história também deixa sequelas dolorosas aí, com mortes, vários professores da Politécnica, graças a Deus não perdemos ninguém, nenhum professor aí não teve alguma coisa um pouquinho mais complicada aí que levou a óbito, mas tivemos professores internados de UTI, mas graças a Deus saíram desse processo, já estão em casa, estão melhorando, então, é isso mesmo, pessoal. Então, é isso, por favor, eu vou abrir o mic para vocês, mas eu também peço, até para nos ajudar aí, o pessoal de TI, viu, Renê, vai me entender, mas quando eu vou fazer a captura da informação aqui, do chat e tal, para eu poder montar o arquivinho lá para CC, se vocês colocarem o nome, tracinho, a matrícula de vocês, seria muito bom, porque eu consigo ler um arquivo texto, tá? E gerar um arquivinho bom lá, e aí eu vou ajudar o nosso pessoal do APC de uma forma mais natural aí para nós de TI. Então, antes de o pessoal sair aqui do webinar, coloquem lá o nome já de vocês já vem, mas não precisa nem colocar o nome, não, que o nome já vem, tá certinho, tá bonitinho, vocês se logaram. Só publiquem a matrícula de vocês aí, tá bom, pessoal? Vocês já estão aí já portando. Bom, Renê, eu acho que é isso, Renê. Olha, uma perguntinha aqui do Marco, que apareceu aqui no chat, ele pergunta assim, professor, e se uma pessoa tem metade das características de um e metade das características do outro? Né? Essa é uma pergunta muito comum, né? Na verdade, isso acontece quando a gente está tendo um primeiro contato, a gente se vê nos dois e não consegue se enxergar num deles, né? Esse assunto é um assunto complexo, não por causa da teoria, mas porque ele mexe com cada um de nós. Ele envolve a minha pessoa, né? Eu não estou falando de algo que está fora de mim, eu estou falando de algo que está também dentro de mim. Então, quando a gente faz essa avaliação, é absolutamente normal que, num primeiro momento, eu acho que não, mas eu tenho metade do que o Renê falou, eu tenho, a outra metade eu também tenho. Então, eu sou introvertido, eu sou extrovertido. Então, o Marco, e para quem pensou nisso, né, usa isso como um ponto de partida. Começa a observar mais atentamente, né? E aí você vai você vai notar, sim, e isso vai te surpreender muito, aquela questão modal. Um deles vai aparecer mais, né? Isso não vai acontecer hoje? Não. Vai acontecer amanhã? Não. Vai ser depois de amanhã? Não. Porque autoconhecimento, pessoal, é algo que requer investimento e toma tempo. A gente toma muito tempo para a gente se conhecer. Quem sou eu? Né? O que eu gosto, o que eu não gosto, no que eu me dou bem, no que eu não me dou bem.
Isso não é coisa simples para a gente fazer, sabe? Parece simples, super simples, mas não é, né? Então, é uma coisa... Eu pediria para o Marco e para os outros, continua a se observar, né? Continua a se observar que em algum momento você vai perceber que você está mais ou para o introvertido ou mais para o extrovertido. Tá? Se alguém tiver outra pergunta, né, por favor, enquanto nós estivermos no horário aqui, estou à disposição. Pode perguntar, pode escrever ou então pode usar o microfone, como o professor Longato sugeriu. O melhor avaliador, pessoal, é sempre eu mesmo, né? Professor René, o que você acha que eu sou? Né? Não funciona assim, né? Autoconhecimento significa conhecimento de mim, né? Então eu vou atrás, eu vou buscar essa informação, né? E eu tenho que descobrir o que eu acho que eu sou. E principalmente, pessoal, eu tenho que gostar de mim como eu sou. Isso é fundamental. Ah, mas eu queria ser diferente em muitas coisas. Ótimo, não tem problema. Seja diferente. Tá? Olha, o Felipe está perguntando, até que ponto a introversão aparece em gostar de ir ao cinema sozinho? Isso é a minha cara. Né? Isso é a minha cara. Quer dizer, eu sou assinante da Sala São Paulo já há muitos anos, mais de 10 anos, e eu sempre vou sozinho. E eu me sinto bem indo sozinho. Eu, se tiver que ir ao restaurante, não faço isso, mas se eu tiver que ir ao restaurante almoçar e jantar sozinho, eu vou com uma companhia que eu gosto muito, que sou eu mesmo. Eu me dou bem comigo. Isso não significa que eu não goste da presença de outras pessoas? Não. Mas se não tiver ninguém naquele momento, né, eu vou e me dou bem com isso. Né? É uma característica, seria uma luzinha que acenderia no campo da introversão. Por exemplo, eu gostar de ir ao cinema sozinho. Né? Por exemplo. Coisa importante também que eu pediria que vocês não esquecessem, pessoal, né? É assim, um não é melhor do que o outro. Eu sei que isso é muito difícil, porque eu, como introvertido, eu naturalmente vou achar que eu, introvertido, sou melhor que o extrovertido. Eu acho os extrovertidos uns chatos. E o extrovertido vai pensar exatamente a mesma coisa. Esses introvertidos são todos uns tipos esquisitos, gente estranha. Né? Mas a gente tem que trabalhar a nossa mente para quebrar esse software. Colocar um software novo, né? Ou então atualizar, são coisas diferentes. Tá? Coisas diferentes. Um não é melhor, outro não é melhor. As minhas duas cachorrinhas, elas são completamente diferentes uma da outra. Tá? Então, e assim, as duas me amam do jeito delas. E eu amo as duas do meu jeito. Né? Que é aquilo que eu consigo fazer, é aquilo que eu consigo expressar. E, às vezes, uma cobra mais atenção e a outra fica incomodada por excesso. Por exemplo, se eu pego uma e pego ela muito no colo, ela quer sair. Já está demais para ela. A Laurita, aquela grandona que veio aqui, essa... Se eu ficasse com ela aqui conversando com vocês no colo, né, porque ela é um bezerro, ela ia adorar. Ela ficava o tempo todo aqui no colo comigo. Né? Então, nos animais isso aparece. Nos seres humanos, muito mais fortemente. Mais dúvidas, se tiverem, fiquem à vontade. Não tenha vergonha, não tenha medo. Estou vendo ali uma foto do Leandro Frederico, nosso aluno nota 10, brilhantíssimo aluno. Ele não gosta que eu falo isso, ele fica chateado, Leandro. Aí, já mandou um kkkk aqui. Esse kkkk foi simpático. Ele fala, ô, professor, para, né? Pega leve, não fica falando que eu sou aluno nota 10. Né? Provavelmente o Leandro seja introvertido, alguém escreveu. Provavelmente. Provavelmente. Mas isso quem teria que definir mesmo é ele. Né?
O que a gente faz, a gente ajuda, a gente cria caminhos, mostra caminhos, mas a definição tem que vir... péssimo, não, ele é bom, ele dirige bem, né? A definição precisa vir da gente, né? Porque essa roupa que eu vou colocar, eu preciso colocar ali, ela tem que ficar confortável em mim, senão a coisa não funciona, né? Porque eu corro risco, por exemplo, se eu pegar uma coisa legal e achar que eu sou essa coisa legal, e se eu não for? Eu vou ter uma decepção. E se eu pegar uma coisa que eu acho chata e coloco em mim e diz, pô, mas eu sou essa porcaria? Né? Aí já não... Né? Então, assim, não é bom a gente rotular isso, valorizar. As duas coisas têm vantagens e têm desvantagens. E a gente tem que lidar com isso, com essas vantagens e desvantagens o tempo todo. Né? Isso é a vida. A gente lidar com as nossas características. O que não pode acontecer é eu olhar para mim e não gostar daquilo que eu estou vendo. Né? Isso não pode. Porque isso vai me criar muitos problemas, né? Isso vai ser prejudicial para mim. Tá? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Aqui, o Henrique escreveu isso. O ser humano é um ser sociável, né? Isso é sociável no sentido, assim, de que a gente vive, claro, a gente vive em sociedade no sentido de que a gente interage uns com os outros, né? Se bem que a humanidade sempre teve os eremitas, né? Eremitas são aqueles que vão para um eremitério, que vão para uma caverna e vivem lá e não querem contato com humanos. Isso nós temos desde antes do cristianismo. Né? O ser humano, ele é um ser sociável, sim, né? Mas dentro desse ser sociável, tem muito espaço para a gente manter tanto a introversão quanto a extroversão. O ser sociável significa eu preciso de outros para viver, por exemplo. Né? Quer dizer, eu preciso de outras pessoas para poder comer, né? Eu preciso de outras pessoas para poder comprar aquelas coisas das quais eu preciso. Né? Então, isso também entra nessa dimensão do ser sociável. Né? Isso seriam características mais de natureza sociológica, né? E não de natureza psicológica, que vai da mente do indivíduo. Alguém começou a fazer uma pergunta ali, mas não viu o final. Deixa eu ver se eu vou aqui, se eu recupero. Foi o Gustavo, René. Gustavo Franco. Gustavo. Professor, ou não tem nada a ver? Né? Olha, Gustavo, muito excelente a sua pergunta. Né? Olha, a resposta para a sua pergunta é sim e não. Tá? Sim e não. E por que sim e não? Veja, em psicologia, aliás, nas ciências como um todo, a gente tem duas variáveis, frequência e intensidade. Tá? Em psicologia, a gente diz, todo excesso transborda. Tá? Ciúme é bom? É gostoso. É gostoso você sentir que você é importante para alguém e que alguém preserva você. Ciúme excessivo é uma praga dos infernos. Né? A pessoa que é muito ciumenta, né? Você vai conversar com ela, você pensa que você está no interrogatório, né? Porque ela está toda hora desconfiada, ela está toda hora, você se sente, digamos assim, como se você tivesse cometido algo que você não cometeu. Então, o que é excessivo, tanto na intensidade como na frequência, prejudica. Tá? Então, por exemplo, ficar sozinho, se for excessivo, né? Se for uma coisa exagerada, pode começar a ir para esse caminho que você apontou aí da depressão. Né? Agora, pode ser que não. Eu, por exemplo, preciso ficar sozinho para eu estar bem. Tá?
eu preciso estar sozinho para eu poder estar bem, senão eu não estou bem. Né? Agora, se a gente exagera nisso, né? Por exemplo, veja, eu tenho contato em redes sociais. Né? Ah, mas introvertido não tem? Tem, claro que tem, não tem problema nenhum. Tem Facebook, né? Tem WhatsApp, né? Tinha conta no Instagram, né? Então não há problema. Né? Mas, por exemplo, eu, como introvertido, não fico postando coisas da minha vida o tempo todo. Não fico me expondo. O extrovertido já é um livro aberto. Ele expõe um monte de coisas. O introvertido, não. Né? Então, o extrovertido, principalmente agora, com esses tempos... Aliás, uma coisa, voltando aí à pergunta do Gustavo, nesses tempos de pandemia, os casos que eu tenho visto de pessoas entrando em depressão não são as introvertidas, são as extrovertidas. Por quê? Porque elas estão sendo exatamente impedidas de fazer algo que é necessário para elas. Sair, estar com pessoas novas, estar com pessoas diferentes, tá? Deixar as rodinhas dos pés circular por aí. Essas pessoas estão se ressentindo disso. Né? E essas pessoas podem ficar depressivas por não terem o que é importante para elas. Elas não estão acostumadas com o isolamento. E esse isolamento que a gente está vivendo é um isolamento pesado, né? É um isolamento mais ou menos pesado. Quer dizer, né? Então, né? Eu penso, por exemplo, o seguinte, quando eu saía da USP, sexta-feira à noite, passava pela Goiás, né? Ali, aquela fileira de bares à direita e à esquerda, lotada de jovens. Esses jovens, onde é que eles estão indo? O que eles estão fazendo? Como é que eles estão, né, vivendo a vida? Né? Quer dizer, então, a depressão, por exemplo, se eu sou obrigado a ficar o tempo todo exposto com pessoas, eu entro em depressão. O extrovertido, se ele ficar obrigado a um confinamento, ele pode entrar em depressão. Tudo vai depender da saúde psíquica da pessoa, da inteligência emocional que a pessoa tem, da vivência que ela tem, enfim, de uma série de coisas também, né? Não sei se eu respondi. Se alguém aqui, bom, ok. O Henrico perguntou, mesmo para um introvertido é impossível viver o tempo todo sozinho? Olha, impossível, eu acho que é uma palavra um pouco dura, né? Eu diria que talvez difícil, sim. Mesmo para um introvertido viver sempre sozinho é difícil. Né? É difícil. Mas é alguma coisa que o introvertido se dá muito melhor ficando sozinho do que em grupos. Então, por exemplo, amanhã é Dia das Mães, né? Em muitos lugares não vai ter almoço, até por conta da pandemia. Mas, por exemplo, o introvertido, ele gosta de um almoço do Dia das Mães petit comité, grupo pequeno. Das pessoas mais próximas, né? O pai, a mãe e os filhos. E, eventualmente, genros e noras e netos e acabou, né? Agora, quando é extrovertido, já reúne várias mães, faz uma festa gigante, né? Então, são visões diferentes, são maneiras diferentes. Né? Por exemplo, a palavra muvuca. Para o extrovertido, tô dentro. Para o introvertido, não, tô fora. Não quero. Né? Então, o que eu quero que vocês guardem não tem certo, não tem errado. Tem diferente. Bom, professor Longato, deixa eu ver se entrou mais alguma coisa aqui. Tá, não. Obrigado, Henrique. Então, o que nós vamos fazer? Mais alguma dúvida? Aqui quem acompanhou tudo isso aqui, a minha cara preta aqui. Deixa eu ver a sua cara preta. Espera aí que... É a média. Tá. Olha lá. Aí. Isso aqui ajuda muito a gente também, né?
Oh, nossa, estou com uma saudade da minha. É isso aí. Bom, pessoal, a todos, novamente, legal o Zambotti aí presente também. Obrigado, Renê, mais um obrigado também aí, todos aí que puderam participar aí, interagiram aí com o professor Renê e tal. É isso aí, assim que a gente constrói alguma coisa positiva, dessa forma, isso é muito bom. Então, tá bom, eu acho que é isso então, Renê? É isso. Parar aqui a gravação, para a gente pegar as informações, certo? Deixa eu interromper.